Olá, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Tudo tranquilo? Então, na semana passada, nós começamos a nossa revisão de conteúdo de 2020. Nós começamos lá vendo o que nós aprendemos no início do ano, sobre os mitos, sobre as narrativas religiosas, sobre os textos, os livros sagrados, a tradição oral. E hoje nós vamos continuar a nossa revisão, combinado? Para a gente continuar então a nossa revisão de 2020, eu vou pedir para você separar o seu material, seu caderno, seu lápis, sua caneta, para a gente começar a nossa aula de hoje, certo? Vou dar um tempinho para você pegar lá o seu material e tô te esperando. Agora que você já está com o seu material, as nossas aulas de revisão começam com uma viagem no tempo. Então vamos embarcar na nossa viagem de hoje, retornando lá para o nosso segundo trimestre, para saber sobre o que nós vamos conversar hoje. Então embarca lá comigo. E agora que você já embarcou na nossa viagem de hoje, já voltou lá nos nossos conteúdos do segundo trimestre, nós temos um assunto muito legal para tratar hoje, um assunto muito importante. Para a gente começar esse assunto, eu vou convidar você para rever comigo um vídeo que nós vimos lá no comecinho do ano, lá nas nossas primeiras aulas. Combinado? Quem vem trazer essa informação para a gente é a professora Deia, da equipe de arte. Então, presta atenção lá no recado da professora Deia e a gente já vem conversar um pouquinho. Olá, eu sou a professora Deia e vim aqui conversar com vocês sobre ancestralidade. E quando me falam essa palavra ancestralidade, logo me vem à cabeça o Eduardo Galeano, um escritor bem famoso que também era jornalista. E ele diz assim: os cientistas dizem que nós somos feitos de átomo, mas o passarinho me diz que somos feitos de história. E é isso que eu quero contar para vocês. Nós somos feitos de histórias dos nossos antepassados. Quando eu ouço histórias da minha avó, quando eu ouço histórias da minha tia, do meu avô, do meu pai, da minha mãe quando eram crianças e o que eles viviam, eu estou construindo a minha identidade. Eu estou me construindo dessas histórias. Desde pequenos, a gente ouve tantas coisas da nossa família. Sabe quando a mãe embala o bebezinho no colo e canta músicas de ninar para ela? Ali ela já está contando histórias da sua ancestralidade. Porque com certeza essas histórias, essas músicas ficam gravadas na mente de quando nós éramos crianças e as nossas mães cantavam essas músicas pra gente. Eu não conheci a minha avó, nem a minha avó paterna, que é a mãe do meu pai, e nem a minha avó materna, que é a mãe da minha mãe, porque elas morreram quando os meus pais ainda eram crianças.
mas isso não fez com que eu não pudesse conhecê-las. Eu conheci essas avós a partir dos relatos, das histórias que a minha mãe e o meu pai contaram. E essas histórias, a história dos nossos antepassados, elas acontecem de formas muito diferentes. Nem sempre são escritas, elas são tradição oral, quer dizer, passa de pai para filho, de mãe para filho, filha, através das histórias que a gente conta na família, que a gente conta nas festas, quando a gente se reúne. E geralmente elas vêm dos mais velhos, dos avós, né, dos bisavós. E as crianças e nós mesmos, adultos, adoramos ouvir histórias da nossa família. Ouvir histórias de como foi a vida dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós e assim por diante. Se você quiser conhecer você de verdade, como o Eduardo Galeano falou, nós somos feitos de histórias. Então vamos ouvir a história da nossa família. Tem povos que levam muito a sério essas tradições, que são os povos indígenas e os povos africanos. Existem pessoas nestas culturas que são os responsáveis por transmitir as histórias de geração em geração. E não é qualquer pessoa, não. Elas são pessoas especiais, pessoas que são preparadas para essa função de tão importante que elas são. E essas histórias se dão através de lendas, elas se dão através de músicas, de danças, de poesias. Então, toda vez agora que uma avó, ou um vô, ou uma pessoa mais velha, quiser contar uma história para você, principalmente se for da sua família, senta e escuta. Você vai ficar ali alguns minutos ouvindo essa pessoa contar essas histórias e naquele momento você vai estar construindo a sua própria história. Não deixe de ouvir, não deixe de apreciar esses momentos que são tão ricos na sua vida. Quando os meus netos forem adultos e tiverem os seus próprios filhos, eles vão contar também as histórias dessas pessoas que passaram pela vida deles através das histórias que eu contei. A ancestralidade, ela só existe se ela for contada. Então, ouçam as histórias e contem as histórias dos seus antepassados, porque só assim essa história pode ser construída. E aí? Lembrou das nossas aulas? Já sabe o tema da nossa revisão de hoje? Conseguiu aí buscar na sua memória essa aprendizagem? Tenho certeza que você acertou. E é por isso que eu tenho uma pergunta para você responder no seu caderno. O que é ancestralidade? Nós aprendemos isso nas nossas aulas. Então eu vou deixar você responder e a gente já volta.
Conseguiu responder? Para a gente lembrar, vamos ler o que o dicionário diz? De acordo com o dicionário, ancestralidade é o que se recebeu das gerações anteriores, hereditariedade. Essa herança que pode ser física, pode ser cultural, pode ser religiosa. Essa herança pode ser um traço, a cor dos olhos, o formato da orelha, a cor do cabelo, às vezes até a forma da unha do dedinho do pé. São traços da nossa ancestralidade. Se você procurar bem direitinho, você vai encontrar muitas coisas que estão na sua aparência física e que são parecidas com pessoas da sua família, com seus ancestrais. Por isso que normalmente nós somos parecidos com os nossos primos, com os nossos irmãos. Nós temos esses traços semelhantes que vêm da nossa ancestralidade física. Mas existe também a ancestralidade que é cultural, que são coisas que a gente aprende a fazer, que a gente aprende desde pequenininho, que se tornam também traços da nossa ancestralidade. Eu vou contar para você um traço da minha cultura que vem da minha família, que vem da minha ancestralidade, que talvez você ache bem esquisito. Você já comeu alface? Como que você tempera alface na sua casa? Limão, vinagre, um pouquinho de azeite, sal. Normalmente é isso, não é mesmo? Mas a minha família vem de uma cultura que consome essa folha de uma forma diferente. Eu aprendi, dentro da minha cultura, a temperar a folha de alface com limão e açúcar. E é assim que eu aprendi a comer. Eu fui aprender a comer alface salgada, eu já era bem grande, já era quase adulta, quando eu comecei a comer fora de casa. Esse é um traço da minha ancestralidade, da minha cultura, que a minha mãe aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, que veio lá da Alemanha. Então, é um traço que às vezes a gente nem percebe, mas que é importante dentro dessa percepção da nossa ancestralidade cultural. Isso é uma coisa muito pequenininha, que pode parecer até insignificante para algumas pessoas, mas existem traços culturais da nossa ancestralidade que são mais
fortes, mais visíveis. Um deles, por exemplo, é a religiosidade. Quantas pessoas que frequentam uma religião, principalmente quando a gente é criança, que é a religião dos nossos pais? A gente vai para a igreja, vai para o terreiro, vai para a sinagoga, vai para a mesquita junto com os nossos pais. A gente aprende a religiosidade, a fé, a crença dos nossos ancestrais, da nossa família. E é muito normal a gente continuar professando essa mesma fé, e os nossos filhos também, e os filhos dos nossos filhos. É claro que você deve conhecer alguém que mudou de religião depois de adulto. Mas a religiosidade é um traço da nossa ancestralidade e ele é muito importante, porque por mais que a pessoa mude de religião depois de adulta, os ensinamentos já ficaram guardadinhos lá na memória, no coração, já estão lá com essa pessoa. E é por isso que várias religiões falam da questão da educação das crianças, da importância de passar esses ensinamentos dos mais velhos para os mais novos. E por falar em mais velhos, nas nossas aulas sobre ancestralidade, nós aprendemos muito sobre a importância de respeitar e de ouvir os mais velhos. Você se lembra disso? Nós tivemos várias conversas aqui sobre a importância desse respeito aos mais velhos, aos nossos ancestrais. E nós vimos, inclusive, alguns textos religiosos que tratam sobre isso. Vamos lembrar de alguns? O primeiro texto está lá no livro de Provérbios. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 29. Agora uma pergunta. Você se lembra de qual religião que é esse livro? Ele faz parte de um livro sagrado bem maior. Você lembra qual é a religião que usa este livro, que usa esse ensinamento sobre os mais velhos? Quero só ver se você vai se lembrar. Isso mesmo, faz parte da cultura judaico-cristã. Tanto os judeus quanto os cristãos utilizam esse texto, esse ensinamento sobre os mais velhos. Vamos ver o próximo? O mestre Eihei Dogen, fundador da tradição Soto Zen budista no Japão, sempre se referia ao seu mestre como o velho Buda. O Buda envelhecido, capaz de acolher e compreender todos os seres. Esse está muito fácil, né? Aí no texto já tem a resposta, é da cultura budista. E eles veem então os mais velhos como essas pessoas capazes de acolher e de compreender os outros. Porque como eles já viveram muito, têm muita experiência, eles conseguem compreender o que os mais novos estão passando. Vamos ver o próximo? Mesmo quando o velho curva o corpo, ainda continua de pé. Quem disse isso foi Mãe Estela de Azevedo Santos. De qual religião que é? Consegue lembrar? Eu acho que ficou fácil aí pelo título que a pessoa que escreveu isso, que disse isso, usa. Isso mesmo, é da tradição africana, vem do candomblé. Então, o que ela quer dizer com isso? Que as pessoas mais velhas, muitas vezes, andam com o corpo curvado. Então, ela curva o corpo. Mas mesmo com o corpo curvado, ela continua de pé. E se continuar de pé, traz muito dessa questão do status que ela recebe, que não é porque ela anda encolhidinha e curvada que ela é menos importante. Muito pelo contrário, ela é uma pessoa forte e que merece respeito e apoio da sua comunidade. E o próximo? Essa é a nossa última leitura aí para a gente lembrar. Vamos ler juntos? Os valores são ensinados às crianças pelos velhos, pelos avós e pelos pais. Eles ensinam a respeitar as pessoas, ter bom comportamento, caçar, pescar, saber dar valor à natureza e à vida humana. Teve uma dica aí no finalzinho do texto. Consegue lembrar de
qual comunidade, de qual cultura é esse texto? Isso mesmo, se você falou da cultura indígena, você acertou. Esse texto é de uma comunidade indígena. E por falar indígena, vamos ler um texto do Tiago Raqui, que fala justamente sobre isso que nós estamos conversando hoje? Então, é desse livro que eu mostrei para você na semana passada, que é A Pescaria do Curumim e Outros Poemas. E tem um texto aqui que é muito importante para essa nossa temática de hoje. Eu vou ler para você. O velho índio. Sou um velho índio, pintado de tradições, riscado de muitas lutas, muitas estrelas e trovões. Um índio fazedor de canoas, construtor de tacapes de sonhos, de borboleta a gavião. Aves de muitas cores pousam em minha mão. Um velho índio de muitas rugas, que ensina a fazer tarubá e dizer dos ventos que chegam do lado de lá. Um velho carregado de histórias, muitas luas, muitas glórias. Um velho índio chamador de ventos, inventor de bravos trovões, compositor de lamentos e algumas belas canções. Sou um velho índio, bom remador, caçador de onças e jabutis, garças grandes e belos jurutis. Um velho índio para crianças, contador de muitas histórias, sonhos e outras glórias. Lindo, não é mesmo? O velho índio tem tanta experiência, já viveu tanta coisa, que ele tem muito para nos ensinar. E agora nós vamos para a nossa atividade de hoje, combinado? Na aula de hoje nós lembramos sobre a ancestralidade e retomamos a importância de conhecer e respeitar a nossa ancestralidade. Isso é super importante, então eu vou pedir para você copiar esse texto e a gente já volta.
nós vimos que essa nossa ancestralidade, ela vem das pessoas da nossa família que nasceram antes de nós, não é mesmo? Os nossos pais, avós, bisavós e muitos outros, que são parte importante da nossa identidade, de quem nós somos. Então, é muito importante a gente conhecer essa nossa história para entender um pouquinho também de quem nós somos. Copie essa informação importante. E é deles, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, que nós herdamos o nosso sobrenome, a nossa aparência física e a nossa cultura. Então, copia lá mais esse pedacinho do texto.
agora, para celebrar aqueles que vieram antes de nós vamos fazer um acróstico sobre essa temática. Nós já fizemos um acróstico aqui na nossa aula, então você deve lembrar o que é. Então, copie essa parte do enunciado, que aí eu volto te explicando como que a gente vai montar esse acróstico e dando um tempo para você fazer, combinado? Então, te espero. O acróstico, como nós vimos no início das nossas aulas, é aquele poema ou aquele conjunto de palavras feitos a partir de uma palavra central. Nós vamos usar aqui a palavra ancestralidade e para cada letrinha dessa, você vai escrever uma palavra ou uma frase sobre as nossas aulas, sobre essa temática, combinado? Eu vou dar um tempo para você fazer e a gente já volta.
Confesso que eu estou bem curiosa para ver o acróstico que você fez. Se você não conseguiu terminar nesse tempo que nós tivemos para fazer, não tem problema, certo? Você pode aí durante a semana concluir a sua atividade. Eu também fiz o meu, mas eu só vou mostrar ele para você na semana que vem, quando a gente voltar para concluir a nossa revisão, combinado? Então, na semana que vem, a gente volta para continuar a nossa revisão dos conteúdos de 2020, para ver como ficou o acróstico da prof e para conversar mais um pouquinho sobre diversidade religiosa, sobre tudo isso que faz parte da nossa ancestralidade, faz parte da nossa cultura e de quem nós somos, da nossa identidade. Aquele nosso recadinho de sempre, fique bem, lave muito bem as mãos, tome bastante água e nós voltamos na semana que vem para continuar a nossa revisão, ver o acróstico da prof e falar mais sobre diversidade religiosa do Brasil e do mundo. Fique bem e até lá!